Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar da América Latina, da erosão democrática e dos riscos aos direitos sociais na América Latina. O mundo está mudando, a América Latina está sofrendo um impacto do neoliberalismo, dos programas de austeridade, e tem havido manifestações distintas em distintos países. Nós temos, por exemplo, coisas boas acontecendo no Chile, que se mobilizou, a cidadania se mobilizou para defender uma constituinte e acabou de eleger uma maioria, né, que garante as mudanças institucionais. Nós temos conflitos abertos de mobilização popular na Colômbia. O Uruguai está ameaçando agora entrar em greve geral pela pobreza e pelas perdas salariais. E temos governos relativamente populares, né? Na Bolívia, relativamente não, populares. Na Venezuela, alguma coisa progressista e de direitos no México e na Argentina. E o Brasil, do jeito que a gente conhece, vivendo esse momento de um governo fascista que está limando os direitos de todo mundo. Para discutir esse conjunto, essas características que estão hoje ameaçando a democracia na América Latina, nós convidamos dois especialistas que eu vou apresentar agora. Quero apresentar para vocês a Melina Fachin. Ela é advogada, é doutora em Direito Constitucional com ênfase em Direitos Humanos pela PUC São Paulo, é professora adjunta dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, tem estágio de pós-doutoramento no Instituto de Direitos Humanos e Democracia da Universidade de Coimbra, é pesquisadora visitante da Harvard Law School, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, do IAB, do Instituto de Advogados do Paraná, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná. É sócia do escritório Fachin Advogados Associados e autora de diversas obras e artigos na seara do direito constitucional e dos direitos humanos. Muito obrigado, Melina, por estar aqui com a gente, se dispor a conversar. Quero apresentar também para vocês o Luiz Guilherme Arcaro Conce. Ele é advogado também, é doutor em Direito do Estado pela PUC São Paulo, professor de Direito Constitucional e de Teoria Geral do Estado na Faculdade de Direito da PUC São Paulo, coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Constitucional, é professor permanente do Programa de Estudos Pós-Graduados em Governança Global e Políticas Públicas Internacionais da PUC São Paulo, foi professor visitante da Universidade de Bolonha, da Universidade de Buenos Aires e Messina, professor titular e coordenador, e aí editor também, da revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, e é diretor de Relações Internacionais da Associação Brasileira dos Constitucionalistas Democratas. Luiz Guilherme, muito obrigado também por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Bom, vamos começar essa conversa, né? Eu vou pedir que vocês expliquem o título, porque, na verdade, esse título é de um livro que vocês coordenaram e produziram, que saiu há um mês e pouco, Erosão Democrática e Riscos aos Direitos Sociais na América Latina. Vocês estão vendo mesmo que há uma erosão democrática? Quer começar, Luiz Guilherme? Posso começar, claro. Muito obrigado pelo convite, Silvia. É uma satisfação estar aqui contigo e com a professora Melina, mais uma vez. Esse trabalho, né, que é um trabalho conjunto, é fruto de uma rede de pesquisadores latino-americanos, e nós nos dedicamos aos estudos, né, principalmente da democracia e dos direitos sociais na nossa região, né? Então, nós trabalhamos com o que a gente chamaria de constitucionalismo democrático e constitucionalismo latino-americano. Sim, a resposta é claramente sim. Existe, sim, uma erosão democrática na região. Essa erosão é fruto da ascensão de governos pouco dedicados ao respeito, né,
às instituições de controle, respeito à Constituição, respeito às oposições, e isso tem sido algo que vem ganhando força na nossa região, uma região que está acostumada com isso, mas que, desde a década de 80, vinha passando ou vivendo um processo de reconstitucionalização e de redemocratização. Em 2018, a Marta Lagos, do Instituto Latino Barômetro, publica um artigo muito interessante em que ela se dedica a dizer dos problemas que nós vivíamos naquele momento, né? Inclusive levantando a hipótese de estar acabando essa onda de democratização na nossa região. O que eu estou de acordo, né? Eu acho que nós já não vivemos mais uma expansão das democracias na região. Nós vivemos, consequentemente, essa erosão. E é daí que vem um pouco a nossa preocupação em trabalhar com esses temas, né? Esse trabalho é fruto de um congresso que nós organizamos dessa rede no ano passado, aqui em São Paulo, na PUC de São Paulo e na Faculdade de Direito de São Bernardo. Congresso esse que rendeu uma quantidade de trabalhos muito boa, né? E no qual, nesse trabalho, eu tive a satisfação de trabalhar com a minha amiga Melina Fachin, mais uma vez, e eu acho que a gente fez um trabalho que tem a contribuir para essas discussões atualmente. Muito bom. Melina, deixa eu perguntar uma coisa para você. No começo desse século, do século XXI, nos primeiros 10 anos do século XXI, 2/3 dos latino-americanos viviam em governos democrático-populares. O que aconteceu que fez mudar esse cenário? Bom, boa tarde, Silvio, Luiz, uma alegria estar aqui com vocês e com todos e todas que nos escutam e nos veem. Nós estamos, de fato, como o Luiz disse, numa região que está acostumada com crises, né? Nós passamos, e justamente esse passeio aí ao longo desse último século de história na nossa região nos mostra, né, o quanto a nossa região é marcada por crises, quanto esse é um traço, né, bastante característico aí dos nossos regimes instáveis, os nossos estados de direito em consolidação, que justamente muitas vezes não conseguem, né, consolidar-se antes de vir uma próxima onda antidemocrática, e acredito que se a gente comparar, né, o início do século com o nosso século, com o nosso momento atual de início deste novo século, nós vamos ver que nós temos aí sístoles e diástoles ao longo desse caminho que fazem esse movimento de instabilidade bastante grande na nossa região, que justamente decorre aí de uma falta, de uma institucionalidade sólida dos valores basilares do Estado de Direito, da democracia e dos direitos humanos. E obviamente, isso vem num processo de muita velocidade nos últimos anos se erodindo, né? Quando nós nos reunimos, né, para pensar esse evento e depois o livro que deu origem ao evento, nós não imaginávamos, talvez, a velocidade e o grau, né, de déficit democrático que nós experienciaríamos ali em poucos meses depois. Acho que a pandemia do coronavírus inflama muito isso no nosso país, na nossa região como um todo, mas naquele momento, né, no final de 2019, começo de 2020, quando nós nos articulávamos para pensar o evento e a obra, a nossa preocupação era justamente com fenômenos como, né, a ascensão do bolsonarismo no Brasil e fenômenos também de articulação desses governos populistas no cenário latino-americano, como, por exemplo, vimos em 2019, em que houve uma associação entre o governo argentino, o governo brasileiro, da Colômbia, do Chile e do Paraguai, dizendo que queriam menos interferência do sistema de direitos humanos, né, do sistema interamericano de direitos humanos, falando que queriam ter mais força nas suas soberanias para lidar com esses problemas, o que já eram claros sinais desse desgaste que depois veio ainda em maior velocidade. Então, acho que o que marca a nossa região é, infelizmente, esse cenário de crise, né, muitas vezes pautada justamente por uma falta de densidade aí desses pilares constitucionais, né, e convencionais do Estado de Direito, da democracia e dos direitos humanos que segurariam
né, eventuais retrocessos, mas que infelizmente no nosso país, na nossa região, não é isso que se tem percebido. E faço coro também com a pesquisa que o Luiz antes citou, né, do Latinobarômetro. A Marta Lagos usa, inclusive, uma expressão, né, que a nossa região sofre de um diabetes democrático, né? Então, nós temos aí, efetivamente, né, esse diagnóstico, acho que de maneira, infelizmente, né, muito mais contundente hoje no Brasil, porque, de novo, a crise da Covid-19 inflamou muito, né, isso dentro da nossa comorbidade diabética, aqui, para usar essas expressões que estão agora, né, bastante populares por conta da Covid-19, mas, de toda maneira, eu acho que o que nós temos aí que buscar é justamente uma reflexão crítica e que associe esses temas, né? Não é à toa que nós, dentro dessa obra e pensando com os outros professores que fazem parte da rede latino-americana de democracia, Estado de Direito e direitos sociais, estamos pensando esses temas conjuntamente, porque o nosso cenário nos mostra, né, quanto o déficit democrático acaba por afetar, né, as nossas garantias de direitos e, enfim, né, a pandemia da saúde no Brasil, a crise do acesso à vacina só deixa isso ainda mais claro. Eu estou preocupado com o seguinte: qual é o cenário de fundo que está operando isso? Porque, na verdade, a democracia na América Latina nunca me pareceu muito consolidada. Se você olhar para trás, assim, a história, nós temos uma série de golpes. Recentemente, nós temos outros golpes que ocorreram, e muitos dizem que tem o dedo do tio Sam nessa história, né? Quer dizer, você quer fazer um comentário sobre esse cenário de fundo? Olha, Silvio, eu acredito que a influência norte-americana na região, né, ela foi e é algo muito presente, né? Eu só acredito que, mais contemporaneamente, há outras influências também, né? No caso da região, me parece também que há o surgimento o ressurgimento, na verdade, desculpe, de um modo de fazer política, de um modo de governar que, durante algum tempo, nós vimos com menos intensidade, né? Ou seja, há um modo de pensar a oposição como formada por inimigos, pensar que os pluralismos existentes em cada um dos países somente servem para proteger aqueles que estão próximos das ideologias dos governos, né? Governar contra as instituições de controle, né? Limitando a independência judicial, limitando o funcionamento dos órgãos eleitorais, controlando, né, outras instâncias que justamente servem para fiscalizar o exercício ou abuso por parte desses governos, vem ganhando muita força nos últimos anos, né? Acho também que esse é um fenômeno que também não é novo, e você percebe isso com muita clareza, mas tem novidades, né? É um fenômeno que já não passa mais por golpes militares, né, em que pese um ou outro deslize, como o caso de El Salvador recentemente, que não é um golpe militar, e foi eleito, uma eleição, inclusive, com voto popular muito presente, mas muito próximo, né, dos militares. Há sim um processo, e isso é muito patente também, de militarização dos governos, né? Os militares não assumem, né, a frente dos governos, mas há uma aproximação cada vez maior, né? Esse problema vem sendo notado em muitos países, né? Ele nos lembra, claro, o modo como a Colômbia se portou, principalmente na maior parte do período em que os demais estados nacionais na região estavam sob regimes militares, né? Também porque esse ciclo, né, de tentativa de estabelecimento de democracias, retorno para o autoritarismo, para nós é muito presente na nossa história político-constitucional, né? Então, esse problema, por exemplo, da militarização dos governos, ele vem sendo criticado no Brasil, ele vem sendo criticado na Colômbia, ele vem sendo criticado em El Salvador, ele vem sendo criticado no México, né?
Inclusive, claro, né, se a gente transbordasse um pouquinho a América Latina, era uma questão norte-americana, inclusive, durante o governo Trump, né? Ou seja, me parece que nós temos um modelo renovado, né, de precarização das democracias, para o qual nós não estamos preparados, né? Claro que nós temos os estudos clássicos no Brasil, né, do Francisco V. Forte, e de outros, falando do populismo, etc., mas eu acho que nós temos populismos novos na região, né? Populismos que abdicam do uso da força, populismos que usam, que destroem as instâncias intermediárias, como a mídia, como os partidos políticos, né? E que se veem, na verdade, como instâncias únicas, né, de legitimação democrática. E eu acredito também que esse é um problema que vai se tornando, que vai se alimentando, né? Porque esse modo de usar a política é um modo que não tem lado, né? É um modo usado seja pelos governos de esquerda, seja pelos governos de direita na região. Então, talvez a grande novidade para nós, e esse é um diagnóstico de uma pesquisa recente, né, é que o modo populista, né, ele rompe com essa relação entre esquerda e direita. A gente não sabe, claro, se esses populismos vão se alimentando reciprocamente, né, mas eu acho que existe uma tendência, se nós olharmos alguns outros lugares, que é que haja competição entre populistas. E, a partir daí, a situação pode se tornar mais preocupante, né? Porque nós viveremos uma realidade política muito mais violenta no sentido dos discursos, né? Violenta no sentido da prática política, né? Não necessariamente da violência física. Então, isso me preocupa bastante, né? No que se refere às democracias. Eu não sei se eu vou brigar com dois advogados aí, mas eu queria levantar a questão de que esses movimentos populistas que atacam as instituições têm base social, não é? Quer dizer, e aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos um bolsonarismo que tem alguma base social, não é? A Chantal Mouffe fala, por exemplo, cientista política, né? Quer dizer, de um populismo que precisa ser mobilizado porque as instituições não têm a permeabilidade para perceber o novo e se transformar, né? E, dessa forma, o populismo tanto pode ser bom como pode ser ruim, né? Quer dizer, depende de quanto você tem, vamos dizer assim, uma proposta, uma agenda capaz, né, de atender demandas sociais, né? Então, Melina, como é que é essa história? Quer dizer, a gente pode acreditar nas instituições pensando que elas são firmes assim e resistem, ou elas são mais frágeis e acabam se submetendo a uma outra ordem, a uma lógica superior? Nesse cenário do populismo, né, e populismo aqui é uma palavra bastante polissêmica, né, nós temos aí vários autores, a própria Chantal Mouffe defende, né, a possibilidade de um populismo de esquerda e a necessidade, né, dessa diferenciação, mas algo que a gente nota, né, ainda que dentro dessa polissemia, pelo menos nos movimentos populistas atuais, isso transcendendo a nossa região mesmo, como o Luiz bem lembrava, seja era Trump nos Estados Unidos, Orbán na Hungria, o exemplo indiano também, o que nós vemos no cerne dessa atuação populista é sempre um discurso antipluralista, né, uma redução dos embates sociais a uma visão muito maniqueísta, né, entre o bom e o ruim, e daí a gente vê, né, renovados discursos, né, que se pautam supostamente por esse binarismo de valores, um suposto comportamento anti-elitista, né, mas é curioso que também dentro desses modelos populistas as elites ainda continuam, né,
perpetuando-se no poder. Então, o que nós temos é essa postura, né, antiplural e daí, obviamente, consequentemente, anti-direitos humanos e antidemocracia, que eu acho que os une todos, né, dentro de uma categoria, enfim, do que seja populismo, mesmo sendo muito difícil definir genericamente o que é populismo. Eu acho que a gente sempre precisa, né, de alguns adjetivos a mais aí do que só essa palavra. Mas, de toda maneira, o que a gente precisa, de fato, é de uma permeabilidade, obviamente, de uma mobilidade aí, social que não dependa necessariamente de uma resposta exclusivamente institucional, porque essa resposta necessariamente nos frustrará. E é o que a gente vê com muita preocupação, acho que, sobretudo no cenário brasileiro atual, quando, né, a gente fica esperando que venha de algum dos poderes constituídos algo a nos salvar, né? Então, se não vem, obviamente não vem do executivo, se o legislativo não dá essas respostas, aí vamos e buscamos no judiciário, né, uma salvação para uma crise que, obviamente, nem só o judiciário não dá conta de responder, como não deve, né, porque isso passa por uma própria maneira de repensar e reformular o modo pelo qual nós exercemos a democracia, né, a necessidade, e aqui, enfim, o nosso modelo constitucional de 30 anos atrás, né, que abriu algumas portas aí para um exercício um pouco mais deliberativo, mais direto, né, da democracia, mas ainda com certa timidez, mas de toda maneira nós fazemos pouco uso dos próprios mecanismos constitucionais que nós já temos, né, e acho que estou entre aqueles, e tenho certeza que o Luiz também está entre aqueles que acreditam que o nosso texto constitucional é o que nos salva nesse momento, não há que se falar em nada de reforma constitucional, pelo contrário, né, eu acho que a gente tem que apostar na nossa Constituição, fortalecer a nossa Constituição e fortalecer, obviamente, as instituições nas quais a Constituição apostou, mas exigindo que essas instituições cumpram com seu papel. Né? Se nós estamos também no momento que chegamos, no grau de erosão democrática que chegamos, que eu já nem sei mais se a palavra erosão por si só dá conta, né, da gravidade das rupturas que nós tivemos. Mas se nós chegamos nesse grau é porque também os órgãos de controle, e aqui me parece que, sobretudo, né, o Ministério Público tem aí um papel fundamental, né, que esses órgãos de controle, eles infelizmente falharam em cumprir também a sua função institucional. Então, acho que a gente não pode esperar, senão pelo nosso próprio protagonismo, senão efetivamente pelo próprio exercício político, né, como sociedade, a gente não pode esperar de qualquer instituição que a resposta ou a salvação virá de lá, porque senão, não só nos frustraremos, como também recairemos em outras consequências graves, em outras doenças graves, daí de apostar, por exemplo, numa maximização do poder judiciário em relação, né, a competências que não são suas e todas as consequências que a gente já viu que também daí advém. Então, acho que, na verdade, nós estamos num momento bastante crucial e às vésperas, né, de uma articulação política para as eleições do ano que vem, acho um momento bastante importante para redefinir os próprios modos e meios pelos quais nós exercemos democracia. E se eu puder complementar algo, por favor, Silvio, me parece que nós temos visto duas situações nós vimos duas situações muito severas no que diz respeito justamente ao enfrentamento, né, dessa institucionalidade corrompida, né? Eu não estou usando a palavra corrompida aqui como esse ideal de corrupção moral, não é isso, né? Eu acho que o que nós vimos no Chile, né, que não começou domingo, né? Inclusive, nós estávamos em Santiago uma semana antes do começo do estalido social, né? E me parece ser algo justamente que renova uma esperança de que a participação, digamos, do povo, no sentido muito próprio da palavra, ela precisa ser orgânica, né? Por um lado. Me parece também que o que nós temos visto nas últimas semanas na Colômbia mostra de alguma forma também que é a partir desse processo e desse movimento que a gente pode ter esperanças, digamos,
na consolidação de algumas democracias. Essa confiança, claro, né, nos órgãos do Estado, me parece ser também, né, um grande problema para a região, né? Eu sempre que ouço isso, eu me lembro do professor Zé Murilo de Carvalho, né, que dizia que quando a proclamação da República aconteceu no Rio de Janeiro, no dia seguinte o povo nem sabia que havia acontecido, né? Eu digo isso só para exemplificar um pouco uma questão que também está muito presente, que eu acho que está na fala da Melina, que é o que nós não vemos, digamos, no cenário doméstico brasileiro hoje, é essa organicidade, né? Essa organicidade, ela tem passado por algumas transformações muito importantes, né? Se nós recorremos, de novo, a alguns estudos sobre confiança nas instituições, né, na região, o do Latino Barômetro também é muito completo, né? Ele mostra muito claramente a queda, né, da confiança dos latino-americanos nas instituições, né? Ele mostra uma queda acentuada da confiança no poder judiciário, no poder, nos partidos políticos, nos parlamentos, né? Nos governos e na própria democracia, né? Mas o mais aterrorizador disso, né, porque a palavra é muito forte, é que quando a gente olha esses dados e esse processo, né, de deslegitimação que nós estamos vivendo, o Brasil, se não é o país onde esses dados são piores, é o segundo pior. O Brasil duela com Venezuela e El Salvador, principalmente em todos esses dados lá embaixo na tabela, né? Ou seja, a rapidez com que o processo de desencontro entre o povo, né, e as instituições se deu no Brasil é algo muito patente, né? Há um dado, inclusive, que eu acho muito confirmador dessa preocupação, né? Quando você vê, analisa esses dados numa perspectiva muito pouco, né, de um tempo muito pouco largo, né, entre 2010 e 2018, por exemplo, o caso brasileiro é um caso notável, né, onde, naquele momento, a confiança na democracia ultrapassava muito a média regional, né, e quando, 8 anos depois, e é um período de 8 anos, né, em 8 anos, a queda foi tão acentuada que nós chegamos à última posição no que diz respeito à confiança na democracia como o melhor modo, né, problemático, mas o melhor modo ou seja, não de governo, né, mas de funcionamento das instituições. Essa questão me parece... Infelizmente, nós não tivemos essa mesma pesquisa no ano passado, né? Ela ocorria bianualmente, mas em função da pandemia não aconteceu, mas isso gera uma expectativa muito grande para entender como esses dados vão aparecer, né, nos próximos anos. Então, essa tendência do Latino Barômetro já vem de alguns anos, né? Quer dizer, o desencanto pela democracia, né? Mas há uma suspeita de que é com essa democracia, não com a democracia como modelo de gestão. Claro. Porque se você olhar, por exemplo, o nosso Congresso, né, quem está representado lá? São os empresários, é o poder econômico, né? O famoso centrão, que não tem proposta nenhuma, só quer se aproveitar das negociatas do Congresso para apoiar governos, né? E você não vê negros, você não vê muitas mulheres, os pobres não estão representados lá de uma maneira expressiva, né? Então, um congresso que podia ser, na concepção da democracia, um espaço de negociação dos conflitos e dos interesses, ele não tem esse espaço mais porque ele é dominado pelas grandes corporações, pelas bancadas da bala, da Bíblia, de não sei o que mais, tal, né? Dizer, sem que os partidos tenham sequer projetos de governo ou de Brasil para defender, né? Então,
por exemplo, para mim, quando acontece a grande mobilização no Chile, pedindo uma nova constituinte, eles não estão olhando pelo espelho retrovisor. Eles não querem recuperar o que já foi. Eles estão querendo implantar um novo sistema que seja mais democrático e de mais incorporação popular, não é? Então, eu fico me perguntando assim, se nós estamos frente a uma crise da democracia ou a uma crise dessa democracia. O que você acha, Melina? Eu acho que, na verdade, a gente ainda não tem, né, verdadeiramente significado o que é a própria democracia, pelo menos não, né, desde a adoção da Constituição de 88 no Brasil, de modo pleno, né? Isso se deve, eu acho que a vários fatores, e um desses fatores que nos impedem, por exemplo, de nos apropriarmos de um projeto democrático é a falta de uma justiça de transição que tenha sido feita de modo adequado, né? A nossa transição da ditadura para o regime democrático, ela foi uma transição bastante pautada pelas exigências do regime ditatorial anterior, né? Pela ditadura civil-militar. Então, nós temos ainda permanência do que a própria Comissão Nacional da Verdade chamou de entulhos autoritários, que ainda se colocam, e que isso é próprio de um processo de transição, mas a transição pressupõe justamente fazer esse percurso e remover esses entulhos. E nós não conseguimos fazer isso no Brasil, né? Um dos pontos chaves disso era, por exemplo, rever o próprio conceito de anistia, né? Já somamos 2 condenações na Corte Interamericana acerca dessa matéria, e aqui, né, não é algo que encontre eco. O próprio Supremo Tribunal Federal, na DPF 153, reconheceu a constitucionalidade da lei de anistia, né, e não é à toa que o nosso presidente da República e tantos outros representantes do Poder Legislativo exaltem torturadores, exaltem líderes do momento da ditadura civil-militar, porque há uma clara relação aí de retroalimentação, justamente por nós não termos tido uma transição adequada, esses entulhos removidos. Então, o nosso conceito de democracia, o nosso projeto de democracia é um vir a ser, né? É um projeto, é exatamente isso. E 30 anos de história constitucional é também pouco, né? Nós estamos falando do ponto de vista de reformas institucionais profundas, né, que demandam tempo e demandam, obviamente, compromissos de Estado, não compromissos de interesses de governo, né? O que nos coloca também aí numa dificuldade bastante grande de traçar esse percurso. Mas eu não tenho a menor dúvida que, se nós formos discutir do ponto de vista popular, um conceito amplo de democracia, que envolva as pessoas não passarem fome, que envolva as pessoas poderem formular, né, os seus reclamos, as pessoas serem ouvidas, né? Isso tudo faz parte do conceito de democracia. Eu acho que o nosso déficit está justamente na falta de compreensão do que a própria democracia representa, né? Nós ficamos reféns desse modelo representativo partidário que realmente saturou, né? Então, nós precisamos pensar outros caminhos, e aí, o exemplo chileno, a meu ver, eu tenho acompanhado com muito entusiasmo, porque acho que vai ser um laboratório para toda a região. Acho que vai ser um marco de bastante influência na nossa região, de formas diferenciadas de se exercer o poder popular, né, fazendo aí, obviamente, com os canais institucionais precisos para isso, mas acho que vejo com muito bons olhos, né, acompanho com ânimo, inclusive com relação à participação, né, a reserva de participação da equidade de gênero, que inclusive foi superada aí com as eleições, porque acho que isso nos mostra, né, a necessidade de, obviamente, para pensar, para nós termos, né, poderes constituídos plurais, em que tenhamos lá negros e negras, mulheres, pessoas LGBT, trans, enfim, para que a gente tenha toda essa pluralidade, é fundamental, né, que nós tenhamos canais, né, que permitam essas pessoas lá estar. E acho que o processo chileno nos dá aí uma certa esperança, né, do que pode vir. Espero que nos próximos capítulos brasileiros também da história da nossa região. Você falando, eu fico pensando assim, as instituições não se autorreformam. Quer dizer, no sentido, a Constituinte do Chile é uma Constituinte independente do Congresso, porque esse Congresso é justamente o que eles querem reformar.
E se você deixar na mão dos congressistas atuais, né, muda tudo para não mudar nada, não é isso? Quer dizer, essa foi, inclusive, em 80, quando a ANC foi instalada no Brasil, lá em 1985, essa foi uma grande discussão, né? Se nós simplesmente aproveitaríamos os membros eleitos para o Congresso e transformaríamos numa Assembleia, que foi a solução que à época foi possível de novo, porque nós tínhamos um processo de transição muito pautado pelas forças conservadoras do regime anterior ainda. Então, talvez, né, tudo isso seja reflexo também desse momento, dessa transição inacabada, né, de se livrar desses entulhos do nosso passado autoritário, que ainda nos assombram, está aí, né, nós, enfim, em pleno 2021, discutindo Lei de Segurança Nacional, aplicação da Lei de Segurança Nacional, né, é exemplar disso, exemplar, né, desses entulhos que ainda, do passado autoritário que ainda nos assombra. Guilherme, eu queria ir para a Bolívia na nossa conversa, porque lá houve um golpe de Estado, a elite, as oligarquias, né, amparadas pelos militares, tiraram o governo do movimento ao socialismo, do MAS, do governo, e não conseguiram garantir o golpe, né, porque houve uma mobilização dos mineiros, das organizações campesinas, que são os indígenas principalmente, né, o que eles chamam de pueblos originários, que garantiram não só a efetivação das eleições, né, mas que o resultado fosse, de fato, incorporado como verdadeiro, e agora nós temos um novo governo popular na Bolívia, né. Isso quer dizer para mim que as instituições têm um papel, mas elas não podem se autorreformar. Como é que você vê isso? Bom, primeiro que quando a Melina diz que o Chile é um grande laboratório, né, em 2021, a Bolívia foi um grande laboratório também, né, para nós na década passada, né. A Bolívia instituiu uma constituinte que adotou um tribunal constitucional plurinacional, por exemplo, né. A Bolívia encontrou meios para a representação, né, indígena. A Bolívia sedimentou uma justiça indígena, né? Tudo isso nos dava, naquela época, Silvio, muita esperança, né? Consequentemente, imagine que entre nós, inclusive, se criou uma espécie de uma escola que se chama o novo constitucionalismo latino-americano, com a qual eu não concordo que exista, mas a expectativa era muito grande, né, com a constituinte boliviana, com o Equador e com a Venezuela, né? Então, eu acho interessante entender um pouco essas camadas, né, que nós vivemos de tempos em tempos. Todavia, na Bolívia, passou algo também que eu penso é importante lembrar, né, que se por um lado, né, fez-se muito no plano inclusivo, né, fez-se muito no que diz respeito à participação das minorias, né, digo minorias políticas, claro, não se solucionou bem a questão do funcionamento do Estado, do controle do poder, né? E, consequentemente, diferentemente do Brasil, Silvio, eu acho isso muito importante, houve um processo também, né, de captura das estruturas do Estado. Eu vejo com bons olhos o processo inclusivo, né, que promoveu, digamos, o governo Evo Morales, mas não vejo com bons olhos o que ocorreu no plano institucional, né? O golpe, consequentemente, um processo de aprofundamento, né, dessa deterioração. Eu acho essa situação também muito interessante, o golpe, porque talvez tenha sido, nos últimos 30 anos, pelo menos, ou nos últimos 20 que eu tenho na memória, a participação mais vexaminosa da OEA na região, né? A OEA se posicionou claramente de um lado do jogo, né, mostrando, consequentemente, que naquele momento ela se afastou da sua função, que é uma função mediadora, né?
Depois de algum tempo, claro, né, você percebe que o resultado foi justamente o reforço da vontade do povo boliviano. Ou seja, eu vejo com muita atenção, né, e sinto também tenho uma sensação de que esse processo de legitimação, né, legitimação democrática boliviana passa por um momento muito bom, né, porque depois de um golpe, e é inegável que foi um golpe o que ocorreu, né, uma eleição como essa que nós vimos acontecer mostra exatamente o quanto essa organicidade popular ela pode promover a transformação. A grande questão a saber agora é a seguinte: como vai agir o novo governo, né? Porque, veja, eu volto àquela questão inicial que você levantava. Eu não acredito que haja populismos inclusivos, e acho, diferentemente da Chantal Mouffe e do próprio Laclau, né? Eu acho que o populismo não é uma correção para a democracia nunca, né? Eu acho que ele pode ser uma solução imediata em alguns momentos, mas no plano imediato e futuro ele destrói as estruturas, né? Então, me parece que agora a Bolívia passa por um bom momento para conformar o funcionamento dessas instituições, né? Permitir que se permeabilize, digamos, o controle social, né, dessas instituições, porque o risco vai ser sempre o mesmo, né? Vai ser exatamente a captura das instâncias de governo por determinados fragmentos, né, políticos, que conseguem consequentemente, né, dominar o cenário das escolhas, dominar o cenário de quem controla o controlador, né? Então, esse é um problema, e penso eu que a Bolívia também tem um cenário, tem um momento muito interessante para a região, né? Então, eu não gosto desse otimismo exagerado, né, no que diz respeito a uma parte dos nossos colegas acadêmicos que veem somente o lado da inclusão, né, que foi muito importante, claro, ninguém nega isso. Agora, se há algo que houve uma falha nesse constitucionalismo, que alguns chamam de bolivariano, eu acho o nome ruim, mas que era o laboratório da década passada, né, a Bolívia, o Equador e a Venezuela, não foi o problema, né, da catalogação de direitos, da inclusão de minorias e etc. Esse não foi o problema. O problema foi que nós não resolvemos nessas três situações a questão que é mais premente na nossa região, que é controlar a estrutura de poder, ou as estruturas de poder, né? Então, essa talvez seja, e eu digo para você hoje, eu vejo com bons olhos todo o processo chileno, como todo mundo, acho, né? Pelo menos no campo progressista, mas eu espero que a Constituinte chilena dê uma lição para a região que nós não tivemos ainda, Silvio. E a lição que eu espero que ela tenha, e eu acho que ela tem como fazê-lo, porque é um processo que diminuiu a importância das forças políticas tradicionais, né? Tanto as forças de centro-direita quanto as forças de centro-esquerda saíram muito pequenas, né, do plebiscito. Consequentemente, há um cenário onde a questão partidária se torna menos presente. Consequentemente, há um espaço muito mais são, né, para tocar nesse ponto que é nevrálgico para a nossa região, que é justamente instituir mecanismos para o controle do poder também, né? Não fazer o que nós fizemos em diversos momentos da nossa história, né, que foi vender, né, vender a nossa democracia, ou vender a situação do funcionamento dos poderes, ou vender, não, mas trocar por direitos, né? A gente tem uma experiência muito grande de direitos sociais sem democracia também na região, né? Acho que o Estado Novo no Brasil, né, um período do peronismo na Argentina, né, mostram bem claramente que a gente não pode trocar a democracia por direitos. Me parece que o cenário chileno hoje é o melhor cenário que nós tivemos, pelo menos nas últimas décadas, para encontrar, né, uma gradação, né, ou um balanço entre democracia e direitos, né, que são esses dois temas que nós trabalhamos
a partir da nossa rede de pesquisa. Então, para nós, nós vivemos uma expectativa muito grande nesse momento. Você sabe que, ouvindo vocês, eu fico confuso, né? Porque eu não sei se o Estado tem que ser neutro ou se o Estado tem um projeto de país, né? Porque, para mim, fica claro que são os governos defendem seus projetos e são eleitos por isso. Mas, de fato, o que a gente está vendo na operação do Estado, né, é um conservadorismo feroz que utiliza desses instrumentos para defender o seu projeto. Melina, o Estado tem que ser neutro? Não. E dentro do nosso parâmetro constitucional, os valores a guiar a atuação do Estado estão muito claramente postos, né? Nós temos especialmente o artigo 3º da Constituição, que estabelece os objetivos para os quais toda a estrutura estatal e institucional foi montada, e eles são objetivos muito claros, objetivos de inclusão, de redução das desigualdades, né? Então, não há neutralidade, né? Aqui a linguagem da neutralidade, ela atende a um conjunto de interesses postos, né? Então, para exatamente ficarmos, né, com o modo de poder que desenvolvemos, sendo o país mais desigual, da região mais desigual do mundo, o discurso da neutralidade ele é bastante confortável nesse sentido. Mas a neutralidade, ela não atende às mulheres, não atende aos negros e às negras, não atende aos pobres. Então, é fundamental que a gente rompa, né, inclusive juridicamente, eu acho que, de novo, né, pelo menos para quem está, como diz o professor Luiz Guilherme, no campo progressista, é um consenso que a gente rompa com essa visão de que há qualquer coisa de neutro aí. A nossa Constituição institui um programa político de Estado, né, que precisa ser seguido. Obviamente, nós já estamos há algum tempo erodindo esse programa, e isso não é apenas fruto, né, dos trágicos e das terríveis escolhas da era Bolsonaro, isso vem anterior, né? Talvez, dos exemplos mais recentes, a PEC do teto dos gastos, por exemplo, é um grande mecanismo aí de ferir, quase que de morte, né, o nosso projeto constitucional, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Então, nós temos aí, infelizmente, né, emendas que vão tentando desconfigurar o projeto político que os constituintes elegeram, né? E, obviamente, ele não é um projeto imutável, né? Ele é vivo, ele acompanha, mas ele tem um cerne, ele tem um norte que necessariamente precisa ser seguido, né? E, portanto, neutralidade não há. E aqueles que defendem que há neutralidade estão, na verdade, defendendo os seus próprios valores que são sustentados por essa suposta neutralidade. Tá ótimo. Você sabe que nós estamos chegando no final da nossa conversa, né? Ela vai rápido, ela é interessante, de repente acabou o tempo. Então, nós temos 2 minutos para cada um, né? E me sobrou uma coisa, que é a questão regional. Nós estamos falando da América Latina, nós não estamos falando de países, né? Durante a primeira década desse século, a ONU reconheceu que foi o único continente que reduziu a desigualdade e reduziu a pobreza, né? Por conta da existência de governos populares. Mas, para isso, operou também a Unasul, operou o Mercosul, operou, enfim, a Aliança Bolivariana, não é? E todas essas coisas se fragilizaram ou deixaram de operar, né? Como é que vocês veem a importância desses organismos internacionais? Porque, de fato, né, quer dizer, a presença conservadora nesses organismos, eles orientam toda a política para o neoliberalismo, né, para a austeridade, para a desigualdade, né? Como é que vocês veem? É possível recuperar esses espaços regionais? Viu, Guilherme? Bom, eu queria, eu penso que sim, né? Mas eu queria lembrar o quanto esses mecanismos de integração, né, que nós temos na região, e nós temos muitos, né, Silvio? Nós temos o Mercosul, a Comunidade Andina de Nações, nós temos o Sistema de Integração Centro-Americano, NAFTA, e próprio Sistema Interamericano em matéria de direitos humanos. A questão é a seguinte, né? Inclusive, muitos deles foram criados no auge,
né, da política neoliberal, né? Vamos lembrar que foram Sarney e Menem que estabeleceram o Mercosul, né? O que ocorre é o seguinte, e aqui eu volto a algo que eu dizia, né? O risco desse processo que nós temos vivido de erosão democrática e de governos de cunho populista é porque eles são contrários a essas instâncias internacionais que também são de controle, né? Todas elas são instâncias de controle. Então, por isso que eu digo que esse processo, né, ele rompe com a relação esquerda-direita, né? Já não é mais uma questão de esquerda e direita, porque todos são nacionalistas, mas eu queria que a professora Melina pudesse ter um tempo também. Não, eu só queria pontuar duas coisas muito rápidas sobre esses movimentos regionais e as organizações. Essas organizações são palcos de estados, né? Portanto, elas estão altamente permeadas aos movimentos internos dos próprios estados. Então, isso que nós vemos acontecer, por exemplo, na OEA, né, seja o que se passou na Bolívia, seja o incidente recente que se passou com a destituição do secretário da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, pelo secretário-geral da OEA, são todos movimentos que mostram com muita preocupação a apropriação desses espaços internacionais, também por forças e ideologias que não são guiadas, né, pelos valores democráticos. Então, esse é um primeiro ponto. Mas isso, e aí chego no meu segundo ponto, não nos deve desacreditar por completo essas instituições, porque nós temos espaços que funcionam justamente como o professor Luiz Guilherme colocava, espaços de controle. E aqui acho que, sobretudo dentro da OEA, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos desempenha um papel muito importante, né? Ainda que não tenha as garras e os dentes necessários, ainda que não tenha condições de cobrar dos estados, pelo menos lança a luz. Então, a polícia invade a comunidade de Jacarezinho e mata 28 pessoas, pelo menos nós temos alguém no âmbito internacional lançando luz a isso, denunciando, chamando essa da maior chacina da atuação policial no Rio de Janeiro, né? Então, ainda que talvez não sejam tão efetivos como nós queríamos, esses espaços são importantes, mas nada vai acontecer sem que isso tenha eco dentro das próprias sociedades, dos próprios estados. Então, é fundamental que haja, né, esse repensar e uma mobilização interna para que, obviamente, esses fóruns internacionais também possam ser um eco e um reflexo disso. Muito bom. Muito interessante. Eu queria convidar os telespectadores a buscarem o livro Erosão Democrática e Risco aos Direitos Sociais na América Latina para aprofundar essa reflexão. Agradecer muito a Melina Fachin e ao Luiz Guilherme Arcaro Conce. Aí o livro para todo mundo ver. Vamos lá. E jabá. Isso, jabá. E agradecer a você também que nos assiste, dizendo que semana que vem tem mais. Obrigado. Muito obrigado.